Bom dia. Voltando o Radar Master nessa manhã de quarta-feira, dia 23, e aqui no estúdio eu já estou com Valberto Azevedo, advogado, mestre em propriedade intelectual, e ele vai esclarecer várias dúvidas para você empresário, você consumidor e você dono de casa, dona de casa e para a população em geral, porque na verdade a gente está numa época em que nunca se falou tanto em corrida por vacina. Qual vai ser a vacina que vai salvar o mundo dessa pandemia? Junto desse contexto, a gente tem uma evolução tecnológica aí, uma guerra tecnológica entre países. Falando em guerra tecnológica, a gente falou agora sobre uma possibilidade de guerra fria dos Estados Unidos com a China, que seria algo muito negativo, mas no período da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia foi um período em que a tecnologia mais se desenvolveu. Será que isso ainda vai dar uma acelerada? Quem vai falar sobre isso, sobre registro de marca, sobre patentes e tirar várias dúvidas sua, é Valberto Azevedo, e agora eu já deixo a palavra com ele. Bem-vindo, Valberto, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Tatiana, é uma satisfação estar aqui com você nos estúdios da TV Master e também com todos os seus seguidores. E registre logo a minha felicidade e os meus parabéns a essa TV por ter escolhido você como a âncora do telejornalismo da TV Master. Você, de fato, é uma mulher muito competente, com múltiplas habilidades e conhecimentos, e certamente tem muito a contribuir com a televisão paraibana a partir aqui dos estúdios da TV Master. Então, meus parabéns, Tatiana. É uma satisfação estar com você e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida relativa a esse importante ramo do direito, mas não só do direito, mas como também de política social, que é o apoio à propriedade intelectual, à inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, o estudo tem a ver com propriedade intelectual. Isso hoje é o grande motor de desenvolvimento das nações e precisa ser algo pulverizado na sociedade para que todos tenham conhecimento a respeito desse assunto. Então, por essa razão também eu a parabenizo e fico ao seu inteiro dispor para o esclarecimento que se fizer necessário. Obrigada, Valberto. A gente ontem estava conversando aqui no Radar Master, já trouxe a notícia que a Rússia já está fazendo o registro de uma segunda vacina contra o Covid-19, para imunizar as pessoas. E eu comentei, inclusive fiz um comentário dessa manchete, de que me parecia que a corrida pelo registro da vacina estava sendo mais rápida, estava tendo mais importância do que realmente os testes e do que os resultados dos testes e a aferição desses efeitos colaterais. Como é que você vê isso? Tatiana, de início é bom dizer que nós estamos aqui falando sobre esse tema, né, que se chama propriedade intelectual. E o que é a propriedade intelectual? É a possibilidade de você se apropriar sobre coisas intangíveis, sobre coisas incorpóreas, sobre coisas imateriais. Então, é certo que a propriedade material, que permite que você seja dona de um relógio, dona de um carro, dona de um veículo, tudo isso é disciplinado do Código Civil. A propriedade que ela é tangível, que você consegue tocar, como são essas que nós acabamos de narrar, o relógio, o veículo, um imóvel, toda essa propriedade é regulada pelo Código Civil. Mas verificou-se que aquelas pessoas que se dedicavam à elaboração de invenções, por exemplo, aquelas pessoas que se dedicavam a elaborações de desenhos industriais, designs para aplicação de produtos, aquelas pessoas que se dedicavam à feitura de livros, de músicas. Então, como se apropriar sobre esse conteúdo? O conteúdo intangível, porque sendo conteúdo imaterial, você não tem aquela propriedade mesquinha, vamos assim dizer. Porque se eu estou aqui segurando esse microfone, por exemplo, ninguém mais pode utilizá-lo ao mesmo tempo. Não deve, pelo menos. Ele só serve a mim, nesse instante. Verdade. É aquela lei da física de que um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo, nem dois corpos ocupam um só lugar. Por uma situação como essa, que é de
estar ouvindo uma estação de rádio, não gostar daquela música, mudar a estação e dar a mesma música em outra rádio. Sim. Então, isso mostra que as coisas intangíveis, como é a música, ela permite múltiplas e simultâneas utilizações. Não é porque uma rádio está tocando que a outra não pode tocar. Os softwares que nós usamos nos nossos telefones também, né? Os softwares também mesma ideia em milhares de a mesma aparelhos. ideia replicada em vários dispositivos. Então, isso mostra que a utilização por um não priva a utilização por outro. E essa ideia fez com que o sentimento de apropriação sobre esses bens demorasse muito. Então, esses bens só vieram a ser protegidos no século XVII, na Inglaterra, e no século XVIII, também na Inglaterra. E por que eu dou essas duas datas diferenciais? Uma foi em 1623, que é o século XVII, e a outra em 1710, que é no século XVIII. Aqui, esse gênero da propriedade intelectual que nós estamos falando, ele é dividido em duas grandes espécies. Os bens intelectuais utilitários, como são as invenções, como são as marcas, como são os desenhos industriais, e os bens intelectuais contemplativos, como é o caso da música, como é o caso das artes plásticas, da fotografia, do cinema, da literatura. Então, perceba que o gênero é propriedade intelectual e é dividido em bens técnicos e bens estéticos. Os bens técnicos, que são os chamados também de utilitários, são protegidos pela lei de propriedade industrial. Enquanto que os bens contemplativos, os bens voltados à estética, à admiração e à contemplação dos seres humanos, como é a música e todos aqueles que falamos, são protegidos pela lei de direitos autorais. Então, dentro desse gênero propriedade intelectual, nós temos essas duas espécies. A propriedade industrial, que trata dos bens utilitários, e o direito autoral, que trata dos bens estéticos. Nesse primeiro ramo, que é a propriedade industrial, aí o que é que ela protege? Ela protege as invenções, também as pequenas invenções, que são aprimoramento de invenções, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas. Vou fazer uma explicação sobre todos eles. E, por outro lado, a lei de direitos autorais, ela não tem uma delimitação tão precisa sobre os bens que ela protege. Ela deixa essa definição um pouco aberta, porque ela não prevê as formas de manifestação estética que o homem pode, em seu desenvolvimento, trazer. Então, hoje em dia, por exemplo, os quadros pintados por algoritmos, a música eletrônica, as impressões em 3D, são manifestações estéticas novas que não eram previstas... Quem é o autor? E não estavam previstas em 1998, por ocasião da edição da Lei de Direitos Autorais. Então, o que nós precisamos saber para encaixar, portanto, um bem na proteção de um ou de outro, é verificar a sua destinação. Se ele serve a uma destinação utilitária, como é o microfone, que é capaz de transmitir um som, isso aqui um dia foi uma invenção, tá certo? Como é o caso, eu lembro que tinha um colega meu que usava óculos de grau, mas quando saía ao sol, precisava usar óculos escuros, em razão de uma sensibilidade à luz. E eu lembro que nessa ocasião ele usava 2 óculos, mas a indústria de lentes aprimorou a utilização desse objeto, fazendo com que ela fosse fotossensível. Então, esse cara que antes usava 2 óculos, ele passou a usar um, porque a lente que ele usa na sombra fica clara, e quando exposta à luz, escurece. Então, a lente já era um objeto existente, mas esse aprimoramento funcional que ele experimentou é suscetível também de proteção por patentes. E agora você falou em patentes. Qual que é a diferença, então, de patentes para os registros de marcas que a gente ouve falar? Porque a vacina ela vai ser objeto de patente, não é isso? Exato. É que dentro da propriedade industrial, como nós falamos, nós temos esses 2 bens que eu descrevi há pouco, que são as invenções,
E o que é invenção? É a solução técnica para problemas técnicos. Então, lá em casa, por exemplo, eu gosto de fazer café, boto a água para esquentar e toda vez me esqueço do café, da água que está esquentando na chaleira. Seca a água. E para evitar esse inconveniente, os fabricantes de chaleira inventaram aquele dispositivo colocado no bico da chaleira que assovia com a emissão do gás, do vapor da água fervente. Então, aquilo avisa a qualquer sujeito de que a água está a ferver. Então, observem que houve um aprimoramento funcional dentro da chaleira, não é? Que permite que emita o sinal sonoro para indicar que a água está fervente. E, assim, a dona de casa ela pode perceber que dentro do ambiente doméstico há várias invenções patenteadas. Aquele bico do fogão corta fogo, muitas vezes você acende o bico do fogão, mas o fogo não acende, e aí se o gás ficar sendo emitido, pode ocorrer um acidente. Então, há dispositivos que cortam a emissão de gás se o fogo não é acendido. Então, tudo isso, ora é invenção, ora é o que nós chamamos de pequena invenção, mas tecnicamente é chamado de modelo de utilidade. Então, aprimoramento de invenções e invenções são protegidos por patentes. E a patente, Tatiana, é um título de propriedade temporário dado ao titular de invenção pelo Estado. Porque para que você seja dono de uma invenção, não basta inventar. É preciso patentear. Então, você pode até explorar uma invenção sem patente, mas você não pode desautorizar terceiro a explorá-la se você não tiver a respectiva patente. Então, como você falou aqui no início do programa, os laboratórios do mundo inteiro estão à procura da vacina do coronavírus. E aquele que desenvolver a vacina, certamente vai ao órgão do seu país competente para a proteção desses bens intelectuais para solicitar a patente. E aí, enquanto durar a patente, aqui no Brasil, por exemplo, ela dura por 20 anos, enquanto durar a patente, ninguém pode explorar a vacina se não for com autorização da sua titular. Então, esses laboratórios, portanto, estão nessa corrida incessante, não é, pela vacina, exatamente porque aquele que primeiro desenvolvê-la poderá solicitar a respectiva patente e, nesta condição, terá exclusividade na exploração desse bem no país que patentear e também nos demais que for estendida a proteção. Então, essa pessoa, portanto, na condição de proprietária da patente, irá licenciar outros laboratórios para que desenvolvam, para que explorem aquela vacina, mas desde que mediante remuneração do seu titular. Então, essa corrida toda para a descoberta da vacina, que tecnicamente é chamada de uma invenção, porque é a solução para o problema. Essas pessoas que morrem hoje deixarão de morrer em razão da vacina. Então, ela revela a utilidade, que é o traço principal do bem protegido pela propriedade industrial. Então, qual é a utilidade de uma vacina? É imunizar as pessoas contra esse terrível vírus do Covid-19. Então, essa vacina será patenteada e, certamente, o seu titular obterá muita vantagem pecuniária com essa exploração, né? Vantagem esta, inclusive, que já assusta as pessoas, porque muitas pessoas estão discutindo sobre a patente dessa vacina, sobre os custos que isso vai representar e sobre essa quebra da patente que já anunciam diante da premente necessidade da sociedade em alcançar essa solução para este terrível problema. Mas essa discussão, Tatiana, ao meu ver, é uma discussão, assim, de certa forma, inoportuna, porque ela desestimula os laboratórios a alcançar essa solução. Que precisam de voluntários, né? Muitas horas de estudo. A grande chama, a grande motivação desses laboratórios é investir recursos na pesquisa e no desenvolvimento para alcançar a solução do problema. Mas sabendo que, uma vez alcançada a solução,
eles obterão os dividendos econômicos, né? Eles terão o benefício. ressarcimento dos custos que implantaram na pesquisa. Então, se você já ameaça essas pessoas de que elas não terão a vacina patenteada, você, de certa forma, dá uma ducha de água fria nelas, porque é mesmo que dizer, olha, gaste aí para desenvolver, mas quando você for vender, você não terá esse direito, porque isso será um bem comum de todos. Então, isso é algo que desestimula a pesquisa, é algo que desincentiva a produção científica, de tal sorte que esse não é um debate bem-vindo nesse instante. Nós podemos até, no segundo momento, verificado a impossibilidade do titular da patente de dar uma exploração que o mercado exija, ou mesmo explorar de forma abusiva, porque a tendência de quem é exclusivo é empinar o nariz e achar que pode tudo. Então, a lei recomenda sanções a essas pessoas. Aquele que é dono de uma patente, mas não atende à demanda do mercado, ou sendo dono da patente, pratica abuso econômico, aí a lei prevê o remédio adequado. Então já existe que esse é mecanismo. A licença compulsória e a consequente declaração de caducidade, que representam o termo vulgar quebra de patente. Então, quando você fala em quebra de patente, tecnicamente é chamado de declaração de caducidade de patente, porque você perde o direito de exclusividade sobre aquela invenção pelo fato de não ter atendido ao mercado satisfatoriamente ou ter exigido dele sobrepreço. Então, isso impõe o fim da patente. Mas declarar antecipadamente a impossibilidade de proteção dessa invenção, penso eu que é criar, desestimular essas pessoas a alcançar essa solução. Então, esses são os dois primeiros bens da propriedade industrial: as invenções e os aprimoramentos de invenção, chamados de modelo de utilidade. Esses dois bens são protegidos por patentes. Tá certo? Então, se alguém chegar para você para dizer, olha, vamos patentear uma marca, isso é uma afirmação incorreta. Isso é uma pessoa que não é técnica no assunto, porque a invenção é protegida por patente, tá certo? Enquanto que a marca é protegida por registro. Então, já aproveitando esse gancho, é preciso dizer que, além daqueles dois bens protegidos por patentes, nós temos ainda os desenhos industriais e as marcas. Então, Tatiana, nos desenhos industriais, você que é uma mulher sempre bem vestida, sempre elegante, eu tenho certeza que você escolheu esse anel que você está a usar, não pela funcionalidade que ele tem, porque é igual a todo e qualquer outro anel. Todos eles têm a mesma função aí no seu dedo, mas a escolha sua recaiu sobre este, certamente em razão do seu design. Do brinco. O brinco também, por isso, o seu relógio, o seu vestido. Nós vamos acompanhar agora, com a abertura dessa temporada do verão, que aquece o mercado de moda e de confecções, o lançamento de coleções de verão de várias marcas, né? Então, às vezes, a coleção explora até um elemento comum, que geralmente é uma fruta, algo que simboliza esse nosso clima tropical. Mas você percebe que as estampas, embora explorem o mesmo objeto, são diferentes entre si. Sim. A estampa de uma marca de biquíni não é igual à da outra. E por que essa estampa não é igual? Porque se for bonita, a tendência é que haja cópia. Só não há cópia porque se protege o desenho industrial. Então, nós verificamos que carros, por exemplo, têm modelos específicos, tênis, modelos específicos, joias, modelos específicos, óculos, modelos específicos, celulares, computadores, câmeras, ar-condicionados, microfones. Todos esses bens podem ter ou a sua forma, ou o conjunto de linhas e cores aplicado a ele, que lhe garanta resultado visual novo. Que é o tridimensional e o visual que é, por exemplo, também? as estampas, não é? Não, a forma. A forma é o formato tridimensional do produto. Então, por exemplo, o chocolate Toblerone. A garrafa de Coca-Cola. Ele tem aquela forma triangular protegida. A garrafa de Coca-Cola, tá certo? O batom garoto, por exemplo, ele é daquele formato exatamente porque
tem o seu desenho industrial copiado. E a Inclusive, função... você também é chocolatra, e a gente, quando come, sente aquele remorso, né? Porque comeu, ingeriu muito açúcar, gordura, etc. Mas aquela porção do batom garoto é uma porção bem justa, né? Que dá para você se deliciar com o cacau, mas não ter tanto sentimento de culpa por ter comido em excesso. Então, aquela forma faz sucesso. E só não é copiada em razão da proteção do seu desenho industrial. E era isso que eu ia falar também, que essa proteção, ela visa o interesse do consumidor também em não ser induzido a erro. Exato. Certamente conseguir mais rapidamente diferenciar o que é... Você falou nisso, mas essa não é um atributo do desenho industrial. Sim. O atributo do desenho industrial é dar nova forma a objetos. O atributo de identificação é a marca. E a marca, então, o conceito de marca é o sinal distintivo, tá certo? Utilizado para diferenciar produto ou serviço de outro semelhante ou afim, mas fornecido por pessoa diversa. Então, quem está querendo criar uma marca deve tomar já alguns cuidados antes para não cair no equívoco de pensar que está criando uma coisa nova. Da mesma forma que as invenções, elas só são protegidas quando você patenteia, ou seja, porque se eu desenvolver uma invenção, começar a explorá-la sem ter a patente, aí terceiros copiarão aquela minha invenção e não poderão sofrer nenhuma sanção, porque eu não posso hostilizá-los, eu não posso me voltar contra eles. Porque o título de propriedade que me dá legitimidade a se opor contra essas pessoas é a patente. Então, não basta inventar, é necessário patentear. Somente com a carta patente na mão é que eu poderei me voltar contra terceiros, desautorizando a utilização dela. Esse mesmo princípio incide na questão das marcas. Então, se eu posso utilizar uma marca sem ter o registro dela, mas eu não posso impedir terceiro de utilizá-la se não tiver esse registro. Então, quem garante a propriedade sobre uma marca é o registro expedido pelo INPI. Então, não é o fato de você colocar uma cláusula no seu contrato social prevendo o nome de fantasia da sua empresa na junta comercial que vai lhe fazer o proprietário daquele nome, daquela marca. O que vai lhe fazer proprietário dela é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por isso é que é muito importante para aquele que vai desenvolver uma atividade econômica e precisa se diferenciar dos seus concorrentes através de uma marca, que ele procure, primeiramente, saber se essa marca está disponível. Porque é muito comum a pessoa iniciar a exploração de uma marca e depois que já conseguiu trabalhá-la na mente do consumidor, já conseguiu inseri-la no mercado, já investiu em propaganda, em identificação, ser desautorizado depois por terceiro, que eventualmente tenha o prévio registro sobre essa marca. Então, é uma atitude cautelosa, precavida, daquele que vai explorar uma atividade econômica através de uma marca, que procure primeiramente saber se ela está disponível nos bancos do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que você pode acessar através do site www.inpi.gov.br, e lá há uma pesquisa formal e informal que pode ser feita para saber a disponibilidade daquele sinal. E se ele estiver disponível, é interessante que se proceda imediatamente o registro para que você possa se afirmar como proprietário dessa marca. Porque, às vezes, Tatiana, a empresa se desenvolve e aí passa a ter o interesse por franquias. E uma das exigências da lei de franquia para que esses contratos possam ocorrer é que exista o registro da marca franqueada. Então, o franqueador autoriza que o comerciante local explore a sua marca através de contratos de licença de marca. Só pode autorizar se ele já tiver, se já for detentor Só desse pode direito. autorizar se for dele. Então, nós somos advogados, trabalhamos juntos em muitos casos e percebemos esse problema recorrente em clientes que não procuram uma assistência jurídica prévia para definição
da sua graça comercial. Às né? vezes eles então pensam... é muito importante esse ativo que você tem, a marca. Verdade. E é por isso que você não pode iniciá-la de todo e qualquer jeito. Às vezes as pessoas pensam que fazendo uma pequena diferenciação, não, mas é diferente nisso, então não é igual. E isso também gera muito problema. Explica um pouquinho sobre isso. A lei ela estabelece alguns impedimentos a registro, e um deles é quando você procura pegar carona na marca alheia, que tecnicamente é chamado de parasitismo marcário. E o que é o cara que quer ser um parasita de marca? É aquele que quer pousar em cima do seu esforço e extrair alguma vantagem dali sem dele ter participado. Então, quando eu tento copiar uma marca, a intenção é desvio de clientela. E esse desvio de clientela é censurado pela Lei de Propriedade Industrial. Então, é necessário saber fazer a marca, é necessário consultar se ela é disponível ou não, para que se aposte nessa identificação. Muito bem. Valberto, outro dia você vai vir aqui e vai conversar com a gente sobre denominação de origem controlada, que inclusive aqui na Paraíba a gente está começando com essas regiões. Então, isso já tem, você já fez alguns registros, tem experiência nisso, mas hoje o nosso tempinho acabou aqui, a gente poderia passar muito tempo, porque é um assunto muito gostoso e você explica muito bem. Então eu vou deixar um espaço para você se despedir dos nossos telespectadores, fazendo as suas recomendações para que eles tenham as cautelas necessárias, as produções intelectuais deles. Pessoal, o interessante aqui, o que me motivou a vir a esse programa, além do convite da belíssima Tatiana, é ter a oportunidade de falar à população sobre esse tema. Porque um dos maiores indicadores de desenvolvimento das nações, hoje em dia, é a sua capacidade de inovação e desenvolvimento. Já era aquela época em que os ativos das empresas eram ativos materiais, não é? Hoje em dia, as 5 maiores empresas do mundo, Tatiana, são todas empresas de tecnologia. Essas empresas, muitas vezes, não têm nenhum escritório. Elas trabalham em home office, com pouca quantidade de empregados. Você mesmo já deve ter comprado camisas de grandes marcas, feitas em países periféricos, na China, no Vietnã, no Peru, no Brasil. Então, isso revela o quê? Que as pessoas dos países desenvolvidos estão donas dos ativos intelectuais e licenciam a terceiros a explorá-los. Então, olha como é interessante esse ponto. O Brasil ele é autossuficiente em petróleo. Ele produz mais petróleo do que consome. Mas a balança comercial do setor de combustíveis é deficitária. Por quê? Porque nós aqui no Brasil não temos tecnologia para transformar o petróleo em derivados. Então, nós extraímos mais petróleo do que consumimos, enviamos esse petróleo para o exterior, lá ele é desenvolvido nos seus... Refinarias. Ele é refinado em vários produtos, e esses bens industrializados voltam ao Brasil com preço superior à matéria-prima que foi para lá enviada. Então, isso causa um desequilíbrio na nossa balança, mostrando que a falta de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento nesse setor de combustíveis faz com que a gente, apesar de ser autônomo, tenha prejuízo. Fique dependente. Fique dependente de terceiros. Então, é preciso explorar melhor isso. E a Paraíba tem um celeiro muito grande de inventores. Campina Grande, por exemplo, é uma cidade que lhe dá uma audiência enorme, Tatiana. E lá é uma cidade que procura ser cultuada como a cidade do desenvolvimento, da tecnologia, da inovação. Então, há muitos softwares sendo desenvolvidos lá, invenções também sendo realizadas, e isso mostra a pujança da sociedade. Estivemos lá, né? Então, Inclusive, ano a passado. Paraíba deve pensar assim. Inclusive, recomendo, Tatiana, que nessas entrevistas que você faz com os pré-candidatos a João Pessoa, procurem saber deles qual é a política que eles têm em relação à pesquisa e desenvolvimento. Porque João Pessoa precisa mostrar essa vocação também para que a gente saia dessa economia rural, dessa economia de agricultura primária que nós temos, tá certo? E passe a desenvolver uma nova atividade econômica mais próspera para esse século que está apenas se iniciando. Então, obrigado a você pela paciência, estou disponível a voltar aqui. E se gostaram dessa entrevista, peçam a Tatiana o meu retorno. Vão voltar, com certeza. Valberto, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, seu entusiasmo. A gente vê que você é realmente
apaixonado pelo tema, dedicou e dedica muitas horas do seu dia com constância a se aperfeiçoar cada vez mais. E isso é, como você falou, como a gente falou do início, um estímulo para que as pessoas continuem buscando melhoramento, continuem buscando esse aperfeiçoamento do que já existe, né? Soluções para problemas como, por exemplo, soluções para um problema grave de saúde que o mundo vem passando. E sem esses instrumentos que você tão bem explicou, isso com certeza seria uma dificuldade. Então, agradeço demais você ter vindo aqui e prestado esse esclarecimento e com certeza vai voltar.